Queridos, eu quero nessa manhã falar sobre fé. A palavra que eu quero desenvolver com vocês, a fé que muda a circunstância. Se você precisa de alguma mudança na tua vida, queridos, você só vai conseguir alcançar essa mudança pela fé. Você pode estar na igreja, você pode orar, você pode estudar a palavra. Se você não tiver fé, por mais que você se esforce no campo natural, queridos, dificilmente você vai conseguir mudar áreas que você precisa mudar na tua vida. E essa palavra tão pequena, ela tem um poder tão extraordinário nas nossas vidas. E ao mesmo tempo ela é tão difícil de nós vivermos, porque assim, a gente sempre fala que eu tenho fé, que eu acredito, mas vem um vento forte, vem uma notícia não tão boa. Essa fé que a gente sempre proclama, essa fé que a gente sempre fala, perde o sentido nas nossas vidas. E queridos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, queridos? Tenha fé. Você quer alegrar o coração de Deus, queridos? Tenha fé. Não há outra maneira de nós agradarmos a Deus que não seja através da confiança que nós depositamos nele. Sem fé, queridos, é impossível nós vivermos milagres. Por mais que você se esforce no campo natural, você sempre vai querer provocar milagre através da tua mente. E a fé, queridos, ela nos leva num patamar diferente desse patamar natural que normalmente a gente está acostumado a viver. Por isso que só a fé, queridos, na promessa de Deus, na palavra de Deus, é que faz com que a gente conquiste aquilo que nós tanto precisamos para as nossas vidas. O que você precisa conquistar para a tua vida nessa manhã, queridos? Eu queria que você fechasse por um instante o teu coração. E eu gostaria que você buscasse no teu coração, queridos, aquilo que você precisa para a tua vida. Jesus está aqui, queridos, Ele quer sondar o teu coração e Ele quer te ajudar nesta manhã a acrescentar uma porção a mais de fé, porque você e a tua fé vai fazer com que essa situação que você tanto precisa comece a ser concretizado nesta manhã, queridos. Queria que a igreja ficasse por um instante em silêncio, deixa Jesus visitar o teu coração, mostra para Ele aquilo que você precisa nessa manhã, querido. Amém, querido? É legítimo aquilo que você precisa. É urgente aquilo que você precisa, queridos. E eu quero te desafiar nessa manhã a alcançar isso, querido, através da fé. Nós vamos entender algumas coisas importantes, alguns aspectos fundamentais sobre a fé, que talvez vão te ajudar nesta manhã a começar a construir essa mudança que você tanto precisa na tua vida. Sem fé, queridos, a gente vive um cristão teórico. A gente conhece a palavra, mas a gente não vive a palavra. E fé é aplicar aquilo que está na palavra na nossa vida. E quando eu faço isso com ato de fé, aquilo que está na palavra começa a acontecer nas nossas vidas. Quando eu não vivo por fé, queridos, eu vivo pelas minhas emoções. E é por isso que a gente ora e vira e mexe, a gente está feliz, a gente está triste, a gente confia, a gente duvida, porque a gente não anda por fé. A gente se esforça para minimamente tentar acreditar naquilo que Deus diz sobre as nossas vidas. E fé, queridos, eu acredito e ponto. Se não acontece hoje, vai acontecer amanhã. Se não acontece amanhã, vai acontecer semana que vem. E enquanto não acontece, Deus está sustentando as nossas vidas, para que a gente persevere nesse caminho de fé até a hora e o tempo certo da gente alcançar aquilo que nós precisamos alcançar para as nossas vidas. Agora, o melhor momento para que eu e você possamos avaliar o tamanho da nossa fé, quando é, queridos? Quando que a nossa fé é provada? É quando a coisa está feia. Quando a gente não vê saída, quando a gente tem tentado, se esforçado e parece que as coisas não mudam. É nesses momentos, queridos, que a gente tem que olhar naquilo que de fato Deus representa na nossa vida. Quando bate os ventos fortes, que nós perdemos o controle da situação, e é aí que Deus tem que assumir o controle da situação. E nós permitimos que Deus assuma o controle da situação quando a gente tem fé.
Quando o barco está à deriva, quando os ventos estão fortes, quando as ondas estão altas, eu não tenho mais o que fazer, aí eu descanso ainda no meio do temporal, porque não sou mais eu, mas é Deus que está no controle da minha vida. Isso é fé. E como é que a gente vive normalmente, queridos? Preocupado, ansioso, desanimado. Nossa vida vai sendo, parece ser aquela pessoa que está na UTI, que aquele, sei lá como é que chama aquele negócio lá do coração, que altos e baixos. E nós não fomos chamados para viver altos e baixos, queridos. Nós fomos chamados para viver, queridos, de uma maneira continuada, confiando, sendo sustentado por Deus, queridos. Ainda que o mundo esteja caindo nas suas costas, queridos, ainda que as coisas estejam estando todas erradas, nós não fomos chamados para viver pelas circunstâncias. Nós somos chamados para viver pelas promessas de Deus, queridos. E você duvida que Deus tem promessa para a tua vida, queridos? Não duvide disso, queridos. Deus tem coisas grandes para a tua vida. E o momento adverso não toca naquilo que Deus tem para você, queridos. Um vento contrário não impede que Deus faça aquilo que Ele disse que vai fazer na tua vida. O problema da nossa vida é que eu me abraço ao problema, eu me abraço ao momento, eu viro as costas para a cruz de Jesus, queridos. A gente vive passando por crises de amnésia. Quando a gente é atendido por uma bênção, por uma graça, a gente fica eufórico, a gente agradece, a gente chora, mas no momento seguinte, quando vem um vento um pouco mais forte, eu esqueço aquilo que Deus já fez pelas nossas vidas, como se Ele nunca tivesse nos socorrido. E o que Deus quer da minha vida e da tua vida é que a nossa caminhada cristã seja constante, querido, independente das circunstâncias. Eu aprendi, queridos, a não me desestabilizar por nada, absolutamente nada na minha vida. E eu sempre, antes de Jesus, quis ter o controle da minha vida. Hoje quem controla a minha vida é Jesus. Se Ele quer tirar, tira. Se Ele quer colocar, tira. Se Ele quiser colocar enfermidade, Ele coloca. Se Ele quer tirar dinheiro, Ele tira. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Jesus, queridos. E é Ele que nos sustenta. O nosso desafio é abrir mão do controle da nossa vida. Enquanto eu não aprender a viver com Deus, sem querer entender como é que Deus vai mudar a nossa vida, eu sempre vou querer continuar controlando a situação adversas que a gente passa nas nossas vidas. Queridos, eu e você, não sei o que você está passando, queridos. Eu tenho os meus problemas, eu não sei nem como é que Deus vai resolver. Eu sei que Ele vai resolver. Quando, de que jeito, não é problema meu. Aliás, o problema é dele, porque Ele prometeu. E como filho, com a relação que nós temos de pai e filho, eu posso entrar diante do Senhor e falar: Senhor, a coisa aqui está preta, eu não vejo saída, mas eu creio que o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer na minha vida. E descansar, simplesmente assim. A parte mais fácil fica para mim e para você, que é enquanto a resposta não vier, enquanto a porta não se abrir, a gente espera. Porque se a gente pudesse resolver os nossos problemas, nós já teríamos resolvido, querido. Eu pergunto para você, esse problema que você está carregando aí, o Renato, abre aquela janela lá atrás para mim, querido, para ventilar um pouco, senhor, por favor. Eu pergunto para você, querido, esse problema que você hoje apresentou diante de Deus com o teu coração, se você pudesse resolver, você já não teria resolvido? Não está além de você, queridos. Por que você não aceita, queridos, que aquilo que você precisa, você não tem capacidade de resolver, e não chame Deus para que Ele possa fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer, queridos? Mas não, a gente fica se debatendo, se machucando, criando feridas, se autoflagelando por algo, queridos, que talvez Deus espera a gente parar um pouquinho para que Ele faça para nós, baseado na nossa fé, baseado na nossa confiança de que Ele é Deus justo e fiel, queridos, e que vai fazer aquilo que você quer que Ele faça e que você precisa que Ele faça, e é tudo legítimo. Ah, se nós aprendêssemos, queridos, a confiar em Deus, porque a gente não confia em Deus. Pode dizer o que você quiser para mim, mas não confie em Deus. Haja visto as aflições que rondam e assolam o nosso coração. Haja visto as noites de insônia, a falta de alimento, a falta de vontade de sair da cama. Isso são sinais de que nós não confiamos em Deus. Porque se nós confiássemos, queridos, a gente vivia independente do momento. O que diferencia, queridos, um cristão de sucesso e um cristão de fracasso, queridos,
Não é a cruz, não é Deus, não é Jesus. É igual para todo mundo. O amor que Deus tem pela minha vida é o mesmo amor que Ele tem pela vida de vocês. A mesma morte que Cristo teve pela minha vida é a mesma morte que teve por toda a humanidade. Deus é o mesmo. O problema não está lá, o problema está aqui. O quanto de fato Deus é Deus na minha vida, queridos. Deus está assim, anos-luz da nossa religião. O que a gente mais tenta fazer no TR é quebrar esse jugo da religião. É criar um relacionamento pessoal com Deus para que a gente possa descansar nos braços do Senhor. Há quanto tempo você não descansa, querido, nos braços de Deus, querido? Ou quanto tempo você anda e vive se debatendo para tentar resolver essa situação que tem te entristecido? E pergunto mais para você, querido, você acredita que de fato que Deus está com você nesse negócio? Essa situação que você se arrasta, ou vem arrastando na tua vida há um bom tempo, queridos. Você acredita de fato que Deus está nisso, queridos? Por que anda tão ansioso, queridos? Por que anda tão triste, tão desanimado? Se Deus é um Deus que te formou na eternidade, queridos. A Bíblia diz que o teu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus, queridos. Não há possibilidade de Deus esquecer de você, queridos. Cada fio de cabelo na tua cabeça, a Bíblia diz que Ele sabe, está contado, queridos. Por que, queridos, que a gente anda tão triste, queridos? Tão desacreditado? Por que a gente anda tão desanimado, queridos? Eu precisaria com você buscar a resposta para isso, queridos. Me ajuda a entender por que Deus, sendo Deus, e a palavra diz que nós somos filhos, co-herdeiros de Cristo, e a nossa própria vida mostra que Deus é Deus, porque Ele já nos socorreu de tantas vezes. Por que nesse momento você está tão triste, queridos? Às vezes nós pensamos que fé é algo místico, é algo espiritual. Fé, queridos, é algo que a gente pratica todo dia no campo natural e a gente nem se dá conta. Nós precisamos descomplicar algumas coisas do nosso relacionamento com Deus para que a gente possa de fato viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Queridos, quando você está dirigindo o teu carro, quando você passa no cruzamento, quando o sinal está verde, querido, o que você está passando nesse semáforo? O que você está fazendo, querido, se não passando pela fé, queridos? Pela certeza de que o cara que está do outro lado do sinal vermelho vai parar para você passar, querido. Você não fica parando, esperando, você passa. Isso é fé. Quando você chegou e você sentou nessa cadeira, você não subiu numa balança para ver se você engordou, se você emagreceu, qual é a espessura do cano de aço, se vai te aguentar. Você simplesmente sentou, isso é fé. Você sentou com a certeza de que essa cadeira ia te sustentar. Quando a gente pega um avião, que a gente vai para um outro lugar, que você não sabe nem para onde você está indo, mas você está no avião, você sabe que você vai chegar lá. O que é isso, se não fé, querido? Ainda que venham umas turbulências, ainda que venham alguns desajustes lá no céu, mas você sabe que você vai chegar lá. Andar com Deus, querido, já está num avião, não sabendo para onde está indo, mas sabendo que você vai chegar. Ainda que lá em cima aconteça algumas coisas que te desestabilizam, mas você sabe que você está dentro de um avião que o piloto é Deus. E você vai chegar. Não há possibilidade de você não chegar do outro lado, queridos, e alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Você percebe, queridos, que fé é algo que a gente desenvolve todos os dias, ainda que seja no campo natural, mas de uma maneira tão normal, querido. E é essa fé simples que nós precisamos ter em Deus. Olha, eu vou sentar nessa cadeira porque essa cadeira vai me sustentar. Porque eu já sentei aqui, eu sei que ela sustenta, eu sei que Deus já me socorreu, eu sei que Ele vai socorrer, então eu vou sentar, eu vou descansar. Eu quero descomplicar um pouco a fé, queridos, para o teu coração. Talvez eu consiga, com o Espírito Santo, te ajudar a você entender e compreender o que de fato é fé, na simplicidade que Jesus nos ensina sobre fé. Eu quero falar sobre 3 aspectos básicos sobre a fé, queridos. Eu quero lançar no teu coração 3 fundamentos sobre fé. 3 colunas que vão te ajudar a partir de hoje começar a construir e desenvolver a tua fé de uma maneira prática e de uma maneira
eficiente, queridos. A primeira coisa que você precisa saber sobre a fé, queridos, que a sua fé depende do seu objeto. A sua fé depende de quem ou de que você confia. O fato de você dizer que crê, queridos, não quer dizer que você tem fé. No que você crê e de quem você crê é o que determina se você tem fé ou não. Vamos exemplificar isso. Quando nós estamos passando por uma adversidade, queridos, pode perceber, a nossa fé não está em Deus. A nossa fé sempre está em algo no campo natural. Se eu estou precisando de um trabalho, eu fui fazer uma entrevista numa empresa, querido, você pode perceber que a tua fé está na empresa, não está em Deus. O que nós fazemos? Nós trazemos Deus para algo que nós queremos que aconteça, e se não acontecer esse negócio. Quando, queridos, eu estou com uma indisposição, qual é a primeira reação de nós como cristãos? Ou nós vamos tomar remédio ou nós vamos para o hospital. Aonde é que está a nossa fé? E eu não estou dizendo, entenda bem, que você não deve tomar remédio, não deve ir no hospital. Mas a tua primeira reação é buscar a cura em Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é o médico dos médicos, de que você já foi curado na cruz do Calvário. Quando nós precisamos fechar um negócio, queridos, que é importante, fundamental, estratégico para os nossos negócios, para a nossa vida, onde é que está o nosso coração, queridos? Desculpa, mas não está em Deus. A gente quer trazer Deus e obrigar Deus a fazer com que aquilo que pela nossa ótica vai mudar a nossa vida, e a gente quer empurrar esse negócio goela abaixo para Deus, e Deus não tem compromisso com aquilo que para nós é importante, queridos. Deus tem compromisso único e exclusivamente com a sua palavra. Então, a tua fé, a primeira coisa que você tem que pensar, queridos, qual é o objeto da tua fé? Em quem de fato te sustenta? Nesse caos que você está vivendo, onde é que você está agarrado, queridos? Em alguma resposta no campo natural, ou na certeza de que, ainda que isso não aconteça dessa maneira, de algum outro lugar, de alguma outra forma, Deus vai trazer o seu socorro e Ele vai atender, ainda que seja de uma forma diferente, aquilo que a gente precisa para as nossas vidas. Queria que você sondasse o seu coração, queridos, porque às vezes a gente vai se surpreender. A gente pede, a gente faz jejum, a gente vem à igreja para querer que Deus faça aquilo que a gente acha que Ele tem que fazer, queridos. E quando não acontece, aí a gente vê onde está a nossa fé. Porque se o trabalho não acontece, se o negócio não é fechado, ou se eu não sou curado, por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus não está fazendo? Onde é que está Deus nessa situação? E Deus continua exatamente no lugar onde Ele sempre esteve, queridos, com a tua história aberta diante dos olhos dEle. Sabendo que ainda que o seu momento não seja bom, é apenas um momento, queridos. E o outro aspecto, quando mostra que de fato a nossa fé não está em Deus, queridos, é o tempo. Quantas coisas não acontecem no nosso tempo, queridos? Ai. Se a nossa fé está em Deus, queridos, sinto muito, vai acontecer no tempo de Deus. Se não acontecer hoje, vai acontecer mês que vem, o ano que vem. E enquanto não acontecer, eu descanso na promessa. Dois aspectos, querido. Você vai observar onde é que está o objeto da tua fé. Se você está trazendo Deus para resolver isso que você precisa que Ele resolva, dessa maneira com que você já estabeleceu, ou se você descansa, queridos, na confiança de que Ele é teu Pai, ainda que não seja através desse processo, qualquer outro processo Ele vai te socorrer, Ele vai transformar essa área que você precisa que seja transformada na tua vida. E a outra questão, queridos, o tempo. Sabe como é que Deus trata a ansiedade, queridos? É com o tempo. Quanto mais ansioso você for, mais você vai esperar a confiar no Senhor. Esse é o antídoto que Deus usa para curar e tratar a nossa ansiedade. É o tempo. Você não aprendeu, você vai esperar. Não vai te acontecer nada. Você vai entrar em desespero porque a tua fé não está em mim. Mas você vai esperar até você entender de que o tempo, quem determina nas coisas, nas mudanças na tua vida é meu. Queridos, o objeto
da minha fé e da tua fé, queridos. É a palavra de Deus. Esse é o teu objeto. Não é aquilo que você estabelece como prioridade na tua vida natural. Não é a venda disso, não é a compra daquilo, não é o emprego, não é a tua cura. O teu objeto de fé é a palavra dele, porque é só na palavra dele que ele tem compromisso, queridos. Quando você tem isso como objeto da tua fé, você não abre mão disso. Pouco importa o que está acontecendo fora de você, queridos. Pouco importa as notícias, a gravidade da situação. A promessa está aqui, vai acontecer. Me mantenho firme na promessa de Deus, queridos, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Se tem alguém, queridos, que você pode confiar e descansar é em Deus. Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele diz que não é o filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele fala. E Ele diz em Malaquias que eu sou o Senhor e não mudo. Queridos, Deus é imutável e totalmente confiável. Totalmente confiável, queridos. Ele nunca falhou e nunca deixou de fazer aquilo que Ele prometeu. E Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu na tua vida, queridos. Deus é eternamente fiel, queridos. Então eu queria que você pensasse, qual é o objeto da tua fé até hoje? Aonde você deposita o teu coração, a tua confiança? No que te sustenta? É a palavra? É Deus? Ou são coisas naturais, queridos? Porque, querido, se a gente depositar a nossa esperança na economia do Brasil, querido, tem uma má notícia para você, querido. As coisas não estão boas. Eu não sei se você tem percebido isso. Então, se você tem orado para que Deus tire o Temer e coloque a taxa de juros menor, para que Deus traga investidores externos para o Brasil, querido, isso não vai acontecer. Se você tem orado, dobrado o teu coração, para que clientes que te deixaram voltem a fazer, querido, esquece que talvez o teu foco de fé não seja o foco de fé, o objeto de fé principal que você tem que ter. O segundo aspecto importante, então você entendeu que o nosso objeto de fé tem que ser a palavra. Aqui, queridos, aqui está o coração de Deus, a boca de Deus. Você tem que agarrar com todas as suas forças e acreditar que o que está escrito aqui é o que vem de Deus para a tua vida e vai acontecer independente do tempo, da maneira e da forma com que vai acontecer, mas vai acontecer. Agora, isso é teoria, né? Falar é fácil. Como é que eu vivo isso? Segundo aspecto da fé. O seu nível de fé depende do seu nível de conhecimento do objeto. Não adianta você saber do objeto se você não conhece o objeto. Por que nós desanimamos, queridos? Porque a gente cria expectativas irreais sobre Deus. Nós vamos com a nossa mente criando as expectativas e quando não acontece a gente se frustra. E Deus tem compromisso com o objeto, que é a sua palavra. Quanto menos eu conhecer o objeto, quanto menos eu conhecer a palavra, menos eu terei fé. Quanto menos eu conhecer sobre Deus, menos fé eu terei. Quanto mais eu conhecer do objeto, quanto mais eu conhecer da palavra, quanto mais eu conhecer de Deus, mais fé eu vou ter. Queridos, não tem mágica, queridos. Não adianta a gente vir frequentar a igreja se a gente não conhecer a palavra de Deus, queridos. É a palavra que nos traz fé. O apóstolo Paulo diz que é ouvir a palavra. E quando o apóstolo Paulo fala para a gente ouvir a palavra, não é para a gente ficar sentado aqui, quer dizer, para a gente falar, para que a gente ouça aquilo que está escrito na palavra de Deus. Para que ela desça no nosso coração. O seu nível de fé está diretamente ligado
na medida que você conhece a palavra, queridos. Porque senão a gente fica com a nossa fé no campo mental. E a fé no campo mental faz com que a nossa vida, ela fique nesse campo natural, onde eu fico dependendo das coisas do campo natural. E o que Deus quer da minha vida e da tua vida é que a gente seja elevado, queridos, num novo patamar. Você quer aumentar a tua fé a partir de hoje, queridos? Não tem jeito. Você vai ter que conhecer mais a palavra de Deus. Você vai ter que conhecer mais sobre Deus. Na medida que você conhece mais sobre Deus, a tua fé ela aumenta. Sem conhecimento, queridos, da palavra de Deus, a nossa fé não passa de expectativas, ou a nossa fé não passa de fantasias. Queridos. A gente vai vivendo na expectativa, na esperança que as coisas vão acontecendo, queridos. Porque a gente vive na superficialidade. Eu pergunto, queridos, para mim e para você, o quanto a gente conhece de Deus. Além daquilo que é arroz com feijão, queridos. Além daquilo que hoje nós carregamos como entendimento da nossa mente. Sem nós conhecermos sobre a palavra, sem nós conhecermos sobre Deus, a nossa fé será em vão, queridos. E é por isso que cada novo problema a gente se abala, a gente se desespera, a gente se entristece, porque a gente conhece Deus de uma maneira muito superficial, muito rasa, queridos. Se eu conhecesse de fato a grandeza de Deus, queridos, nada te abalaria. As pessoas poderiam te abandonar, o seu dinheiro podia acabar, assim como o Jó conseguiu, a saúde dele foi para o espaço, mas ele se manteve reto, porque ele sabia lá no final que Deus ia restituir aquilo que tinham roubado da vida dele. Não existe limite para a nossa fé, queridos. O que existe é limite para o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus e sobre a fé do Senhor. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Então eu sei que eu preciso, para ter fé, ter o objeto claro, que é a palavra de Deus. E eu preciso saber que para que eu possa aumentar a minha fé, eu preciso me aprofundar no conhecimento do objeto, que é a palavra de Deus. Agora, qual é o terceiro aspecto da fé, queridos? Ação, atitude, coragem. Ora, se eu tenho um objeto e se eu conheço profundamente Deus, queridos, eu vou para a luta. O que a gente vê? Cristão sentado, desanimado, que jogou a toalha, que não acredita mais em nada, que não acredita na mudança, que não acredita no amanhã. Não adianta, queridos. Deus não vai descer aqui com uma varinha mágica, bater na nossa cabeça e ó, agora vai mudar tudo na tua vida, vai prosperar a tua vida, você está curado agora, você já arrumou um emprego, se nós não fizermos a nossa parte, esquece. Se você jogou a toalha de algo da tua vida que você quer que Deus faça, que Deus não vai fazer. Pensa naquilo que você apresentou para Jesus no teu coração. O quanto você tem se esforçado, o quanto você tem se lutado para que esse negócio seja transformado, queridos. Fé sem ação não é fé, queridos. Se você diz que você confia em Deus, como é que está sendo o seu comportamento? Você tem lutado? Você tem coragem no teu coração? Deus prometeu, eu vou lutar por isso, porque é de Deus para a minha vida. É assim que a gente tem vivido, querido? Fé que não se expressa, queridos, não é fé. Aí, a gente vai ficar verbalizando palavras, queridos. A gente tem fé de que nós somos salvos, nós temos fé que os nossos pecados foram perdoados, nós temos fé que um dia Jesus vai nos buscar, que nós vamos um dia morar na eternidade, mas a gente vive com a nossa vida destroçada. A gente vive choramingando pelos cantos das nossas casas, carregando um monte de mentira do diabo, que a vida não tem jeito, que não tem mais jeito, está tudo acabado. Ora, cadê a nossa fé, querido? Dizem as pessoas aí que igreja é um hospital. Isso é uma grande mentira, queridos. Igreja não é hospital coisa nenhuma. A igreja é um exército de pessoas salvas, queridos, que lutam contra as cadeias e as grades do inferno, queridos. Isso é igreja. Se a gente ficar com essa historinha aqui de igreja é hospital, queridos, a gente vai morrer. Pode até ter enfermaria no exército,
quando a gente está um pouco mais machucado. Mas nós não somos um hospital. Nós somos um exército de filhos de Deus que temos poder para mudar aquilo que a gente precisa mudar nas nossas vidas. Todo cristão, queridos, e eu tenho uma referência na minha vida, que foi a pessoa que me ungiu como pastor, e algumas pessoas conhecem esse cara que se chama Armando, queridos. Esse cara me ensinou o que é viver o Evangelho. Nada desestabiliza essa pessoa, queridos. Nada. Eu nunca vi esse cara desestabilizado na minha vida. Por pior que tenham sido os momentos que ele viveu, ou por pior que tenham sido os momentos que eles estejam vivendo, ele nunca desanimou, queridos. Sempre foi a luta e sempre foi um vencedor, queridos. O cara morava em Portugal, ele era chefe da Marinha Nuclear Portuguesa. Ele veio para o Brasil só para cuidar de mim, queridos, para me ungir. Largou tudo que tinha, pagou uma multa enorme para a Marinha Portuguesa, porque ele não precisava, ele não podia sair, porque ele fez formação nos Estados Unidos. Ele abandonou tudo, foi morar numa casa emprestada aqui para me ajudar no começo do meu ministério. Eu ia de manhã tomar café com o Armando, porque ele não tinha dinheiro. A gente ia na padaria e tomava café junto. Eu nunca vi esse cara com um sorriso fechado no rosto. Eu, pelo contrário, às vezes chegava lá meio desesperado, falou: Luciano, o que aconteceu, Luciano? Por que você está assim? E lá, ele dobrando o cobertorzinho dele, o colchãozinho dele, e com um coração cheio de alegria, queridos. Sabe onde ele está hoje, queridos? Na Califórnia. Lá no Vale do Silício. Onde tudo acontece. Um exemplo de homem para mim, queridos. Eu e você, nos entregando, queridos, a gente está jogando a toalha. Desistindo de coisa importante para as nossas vidas. Aí esquece fé. Lembra Pedro? Viu Jesus sobre as águas? E Jesus falou: vem, Pedro. Pedro não teve dúvida, querido. Subiu no barco e foi andando sobre as águas, querido. Se Pedro tivesse preocupado se o negócio ia afundar, se ia ficar em cima, se ia ficar embaixo, Pedro ia ficar no barco, continuando com medo, que ele estava com medo em função da tempestade. Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Coragem, querido. Já tentei, tenta de novo, querido. Tenta quantas vezes for necessário. Vai dar certo. Não é porque você quer, é porque Deus disse que vai dar certo a tua vida. Essas são as bases primárias, queridos, da fé. O objeto, o quanto eu conheço do objeto e o quanto eu estou fazendo a minha parte. Ajusta o teu objeto, que é a palavra, e invista o seu tempo em conhecer o seu objeto, se aprofundar no conhecimento de quem é Deus. Regaça a manga, que você vai ver como você muda essa vida e essas circunstâncias que você está vivendo quando você menos esperar, da forma mais rápida possível, queridos. Depende de mim e de você, não depende de Deus, queridos. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. O outro lado é que eu vejo cristãos se culpando por não conseguir viver uma vida com fé. Achando que Deus perdeu a paciência, achando que Deus já chegou no seu limite, e a gente vai como cristão, lutando, carregando uma culpa que Deus nunca colocou nas nossas vidas. Ou você acha que Deus não sabe que é um desafio a gente viver com fé, queridos? Ou você sabe que não é um desafio você chegar na tua casa amanhã, ou na tua empresa amanhã, saber que as coisas lá estão desmoronando? Então nós temos que tirar os fardos e as culpas que a gente carrega nas nossas costas, porque senão você vai desistir. Se você acha que Deus não te atura mais, você acha que Deus não te aguenta mais, você acha que Deus já chegou no seu limite com você, que você vai fazer o quê? Você vai continuar ou você vai desistir? Vai abrir mão. Então eu quero falar algumas coisinhas sobre o amor de Deus para você, queridos. O amor de Deus é um presente que você recebeu de Deus, queridos. E ninguém toca nisso. Você pode estar com fé, você pode estar sem fé, você pode estar fraco, você pode estar forte. Ninguém mexe no amor que um dia Deus te entregou como presente para a tua vida, queridos. Não precisa se culpar por às vezes você cair, queridos, você fraquejar, queridos. Não coloca a culpa que Deus não coloca na tua vida, queridos. O que Deus quer é que você tenha paz e que você ande para frente, queridos. Apesar dos momentos que você é falho, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações.
Não carrega a culpa no teu caminhar cristão, queridos, porque Deus não te cobra nada. O que Deus quer é te ajudar, queridos. Por exemplo, numa manhã como essa, você aprender alguns fundamentos sobre fé, te ajudar através do Espírito Santo a você ir além, queridos. Que você consiga dar um passo além daquele passo que você tem dado. Você vai ver como você conquista terrenos que até então eram impossíveis para você, queridos. O amor de Deus é incondicional, queridos. Deus nunca condicionou o amor dele a nada. Você peca, querido, Deus te ama. Você se afasta de Deus, Deus te ama. Você pisa na bola com Deus, Deus te ama, querido. Qualquer outra coisa que te falaram sobre isso é mentira, querido. A prova disso é que Deus entregou a vida de Jesus por mim e por você. Obviamente que Deus ele não se contenta às vezes pela maneira com que a gente vive, mas Ele não deixa de te amar. Eu tenho a Júlia de 20 anos, às vezes a Júlia ela me surpreende, ela me decepciona, mas eu nunca deixo de amar minha filha. Quem tem filho, quem tem filha sabe que nem sempre os nossos filhos correspondem àquilo que a gente quer. Mas apesar dos erros dos nossos filhos, continuam sendo os nossos filhos. E a gente continua amando eles da mesma maneira. Então, queridos, não carrega peso desnecessário nas suas costas. Hoje você está aprendendo coisas novas sobre fé. Exercita isso, ore para Deus, Senhor, me ajude, Senhor. Eu quero começar de novo. Eu quero reconsiderar as decisões do ponto final que eu tinha colocado em coisas da minha vida que são importantes. O objeto correto, a profundidade do objeto e as nossas atitudes. E saiba, queridos, da sua identidade, que você é filho de Deus. Ainda que às vezes você se esqueça dessa identidade, apesar de você se esquecer dessa identidade, Deus continua te amando. E vai continuar te amando, queridos, até a eternidade, queridos. Quero chamar o Bruno aqui, por favor, Bruno. Você entende, queridos, que às vezes a gente vive numa confusão danada. A gente erra na fé, e aí a gente carrega a culpa que Deus vai pesar a mão sobre a gente, e a gente deixa de viver a simplicidade que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu posso te garantir, queridos, você pode me cobrar, se você minimamente fizer a tua parte, Deus transforma a tua história, Deus muda teu destino, querido. Aquilo que você colocou ponto final, Ele apaga, coloca 2 pontos, você continua escrevendo a tua história, querido. O que você já decidiu abrir mão da tua vida? O que você não acredita mais? Até pelo cansaço, queridos. Até pela falta de feedback das pessoas, até pela falta de posicionamento das pessoas. O que você decidiu abrir mão da tua vida e que você sabe que não deveria ter aberto mão da tua vida, queridos? Eu queria que você pensasse, queridos. Deus está aqui, queridos, e Ele sabe a tua agonia. Deus sabe o teu sofrimento, queridos. Deus sabe que não está sendo fácil a tua vida, querido. Deus, Ele não é insensível pelo teu momento, por teu momento, queridos. Ele sabe que você já tentou de tudo, queridos. Ele sabe que te falta força, te falta ânimo. Ele sabe, queridos, quanto é duro tentar mudar sozinho essa situação que você está vivendo, queridos. Ele sabe como é dura a dor do abandono, a dor da incompreensão. Ele conhece os seus dias, queridos. Ele sabe que seus dias não estão sendo fáceis. Ele conhece cada ferida que você carrega no teu coração, queridos. E o convite dele nessa manhã, queridos. Descansa um pouco. Você anda cansado demais. Você está adoecendo. Você não se deu conta disso ainda. Esse cansaço que você carrega, queridos,
é um sinal de que você está adoecendo. Se te falta forças para continuar vivendo, queridos, descansa. Descansa, queridos. Queria pedir para que você ficasse de pé, por favor. Eu queria que você abrisse o teu coração para Jesus e que você sentisse a presença de Jesus no nosso meio, queridos. E Ele vai tocar na tua vida nessa manhã, queridos. Ele vai tirar os fardos que você está carregando, que estão pesados demais para você, queridos. Esse aquebrantamento que você vai sentir, queridos, é o agir do Espírito Santo na tua vida. Eu gostaria que você não se preocupasse com quem estivesse do teu lado, queridos. O foco nesse momento é a tua vida, é a tua história, é o teu momento. Que você abra teu coração, talvez da maneira como você nunca abriu antes, queridos. Que deixa Deus entrar aí. Dá a chave desse problema nas mãos de Deus, queridos. Qual é o teu problema? A tua família? Dá as chaves da tua família para Deus. Essa enfermidade, dá a chave dessa enfermidade para Deus, queridos. É a tua empresa, dá as chaves da empresa para Deus. Deixa Ele pegar, queridos, nessa manhã. Abre a mão disso aí, queridos. Um ato de coragem é dizer, está aqui, Senhor, minha família está na tua mão. A minha saúde está na tua mão. A minha empresa está na tua mão. A minha vida financeira está na tua mão. Ele pede isso para você nessa manhã, queridos. Que enquanto a gente ouve esse louvor, queridos, você sinta a presença e o toque de Deus e de Jesus Cristo na tua vida nessa manhã.